Eu posso-vos garantir que não tenho outra adrenalina maior do que estar na presença de Deus. Tudo isso foi muito engraçado. Eu tive uma banda de rock também. Tocámos no Ótimos Alive, nas semanas académicas. Fomos à televisão. Mas eu dei por mim, estava doente. Alguém aqui tem alguma artrose? Artrose. Pois. Isso normalmente aparece às pessoas de 70 anos. A minha apareceu-me aos 18. E eu ignorei. Fui ignorante. O resto do corpo ainda respondia. Mas a verdade é que eu tinha 23 anos e já não conseguia correr. E aos 25 anos fazia bastante esforço para andar, por exemplo, 100 metros. A artrose, os nossos ossos, temos, por exemplo, este osso e este osso, fazem movimentação. Se nós não tivermos essa cartilagem, qualquer movimento dói. Então imaginem num pé que é para andar. O meu corpo começou-se a deformar, acabámos a banda, que eu já não estava a aguentar a pressão das dores, e estava com 25 anos, não me conseguia calçar. Está ali a Ana, que é testemunha, chegou-me a ver de chinelos e meias e de moletas. Cheguei a ir ao médico do Cristiano Ronaldo, é verdade, e ele também não teve solução. Inclusive ele deu uma injeção para não piorar e curiosamente foi nesses 6 meses que eu quase deixei de andar. E eu perguntava aos médicos quanto tempo mais é que eu ia andar. E eles faziam assim e diziam: o melhor é não pensar nisso. Epá, mas seja sincero comigo. Epá, o melhor é não pensar nisso. Agora, deixa-me acabar a história. Então, com 25 anos, estava de chinelos e meias, de moletas, na universidade. O pessoal da cidade de Faro, que me conhece, sabe que é verdade. Inclusive, o fisioterapeuta do Farense é dos meus melhores amigos. E foi ele que me foi tentando arranjar conectos. E ele próprio ficou muito surpreendido, mas para ele acreditar em Deus é para esquecer. E então, coluna deformada, o pé que não tinha falta de cartilagem deformou, a minha coluna deformou e as dores eram tão terríveis que eu comecei a ter ataques de pânico e tinha que tomar comprimidos para dormir. Ansiolíticos, antidepressivos, tudo. Eu era magro, mais magro ainda que o Bruno. Olá. E cheguei a ter 120 quilos. Entrei mesmo em declínio. Houve um dia que estava em casa e eu lembrei-me de Deus e fui à net ouvir umas músicas e ouvi o testemunho de um cantor famoso brasileiro de rock que tinha uma história parecida a mim. Só que ele foi mais famoso e mais rico. Ele estava no auge da carreira dele. Aliás, no ano em que a minha banda acabou, a gente tinha tocado no Ótimos Alive, tínhamos ganhado o Prémio Levis, tínhamos ganho uma data de dinheiro, estávamos a passar na Antena 3, na Mega Hits, e eu cheguei a casa, fui ouvir o testemunho dele, comecei a ouvir umas músicas crentes, assim a tentar aproximar-me de Deus, porque eu na minha consciência tinha a consciência dura e pesada. Eu sabia que estava a fazer porcaria e eu nunca consegui ter um pé dentro e um pé fora. Eu ou estou dentro ou estou fora. Quando eu estava dentro, estava mesmo dentro. Eu com 13 anos ia para retiros com pessoas de 50 anos. E quando saí não tive coragem, não tinha coragem. O meu envolvimento com Deus já tinha sido demasiado grande para eu ter coragem de andar com o pé dentro e um pé fora. E ao ouvir o testemunho dele, comecei a chorar em casa. Comecei a chorar. Comecei a falar com Deus. Porque é que eu estou nesta situação? E comecei a sentir a presença de Deus. Comecei a procurar, voltei a procurar a igreja, andei 6 meses numa igreja, voltei a desviar, bebi, depois não consegui voltar outra vez para a igreja porque é puxado.
É puxado. A gente, quando conhece a palavra e damos brecha para o diabo, é como Jesus disse: vêm 7 espíritos pior, e é mesmo verdade. Eu piorei 7 vezes nesses 7 meses em que ainda me voltei a desviar. Eu sou cabeça dura mesmo. Sou mesmo cabeça dura. Bom, e aí foi o fim. Eu estava em casa, tinha, para além dos ataques de pânico, e dores na coluna e nos olhos, começou-me a doer também os olhos. Eu só de olhar para a televisão dava uma ansiedade. Eu estava num estado lastimável. E olhei para mim e disse: não, isto agora dá mais. Agora, ó Deus, ó Deus. E comecei a buscar Deus, comecei a ir à igreja, arranjei outra igreja. E as pessoas dessa igreja tinham o hábito de consagrar aos domingos, tinham o hábito de subir ao monte para orar. E então, no espaço de uns 6 meses, fui batizado no Espírito Santo. E comecei a buscar a presença de Deus, e Deus começou a resolver os problemas. Lembro-me que há 1 ano e meio atrás eu tinha um pé que ele deformou de tal maneira, eu devia ter trazido os sapatos. Eu só tenho esses sapatos para testemunhar, que são 52. Isto que vocês estão a ver é o 46. A minha aflição nos pés era tão grande que eu mandei vir uns sapatos de Inglaterra que eram 52. É mais ou menos assim. Mas ainda é grande. É tipo sapato de palhaço. Não é tipo, é mesmo. Aquilo sobrava muito à frente. As pessoas viam, claro que não tinham coragem para me dizer, viam com os sapatos de moletas, claro que não me diziam nada. Mas eu tenho lá os sapatos, só para às vezes para testemunhar às pessoas. E nesse inverno comecei a orar. Eu cheguei a um ponto em que já nesses sapatos conseguia calçar. E a verdade é que a fé não vem de nós mesmos. A fé é dom de Deus. E eu, da minha força, eu tentei até calçar o 50, o 52, com meias, sem meias, com palmilhas ortopédicas. Não dava. Mês de janeiro, acabei as cadeiras da universidade, fiquei um mês em casa praticamente só a ler e a orar. E Deus começou a colocar no meu coração que me ia ajudar. Fiz uma campanha de 7 terças-feiras com o presbítero, o pastor e alguns obreiros da igreja na minha casa, 7 terças-feiras à noite, e na última noite o presbítero teve uma visão de que um espírito familiar negro estava a sair embora. E que Deus tinha um grande percurso na minha vida e que eu ia precisar dos pés para caminhar. Porque nessa noite eu tinha-me queixado: mas já estou há quase 1 ano e Deus ainda não me curou, estou aqui sempre a orar, Deus ainda não me curou. E ele disse: fica descansado, porque Deus me mostrou que tu vais precisar desses pés para andar. Tranquilo. Continuei a orar naquela, sem deixar entrar a dúvida. E a universidade ia começar, como vocês sabem, a gente tem 1 mês e meio de pausa, ia começar no fim de fevereiro. E eu, vou ter que ir outra vez de moletas, chinelos e meias para a universidade e não sei o quê. E as moças vão olhar para mim e coisa. E aquele gajo que estava na semana académica agora anda aí, coisa, gordo e na faixa barba, parecia um... completamente. Eu fogo e não sei o quê, não sei o que mais. Mas de repente deixei de sentir medo. Porque é Deus que coloca isso no nosso coração, acreditem. Deixei de sentir medo. Está escrito: buscai e encontrareis. Eu busquei, mas não mentalizei de nada. Simplesmente Deus colocou no meu coração: não tenhas medo, não temas, eu estou contigo. Ok. E eu fui de bicicleta calçado. Não vou olhar para os pés, não vou. No primeiro dia cheguei a casa ainda com ataques de ansiedade e comi calmantes. Porque eu pensava que ia morrer com os ataques de pânico que tinha. Até que houve um dia que disse assim: ok, Deus disse para confiar, então não tomo mais isto. Se não dormir, não dormi. Se morrer, morri. Mas eu creio que Deus vai me mostrar. A palavra de Deus diz que Ele vai sair. A minha avó já foi curada de um cancro. Então espera aí, aguenta aí. Deixei de tomar os comprimidos. As primeiras noites que estou a dormir, bom,
já estava a calçar o 50. Mas isto era só um pé. Foi o pé que deformou por o outro não se conseguir apoiar no chão. E este pé começou a calçar, começou a calçar, começou a calçar, começou a calçar. Até que vou-vos contar mais um testemunho, que a palavra de Deus é tão real que o Espírito Santo e os anjos de Deus trabalham para cumprir as promessas que estão na Bíblia. Se na Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então é porque Ele liberta. Se a Bíblia diz buscai e encontrareis, é porque Ele encontra. E eu digo-vos, Ele liberta, porque Ele já me libertou. Amém. E eu o encontrei. E isto é demais. Ainda antes de eu me começar a calçar totalmente, porque eu só me calçava na universidade, chegava à casa, descalçava-me e bebia um chazinho. Estávamos num dia com Deus que era o dia inteiro a orar na igreja em jejum, e eu comecei a testemunhar aos irmãos: olha, irmãos, como vocês sabem, há 1 ano e meio que eu não consigo trabalhar, é-me impossível, mas eu vou-vos contar uma coisa, isto é incrível. Neste ano e meio que eu tenho estado sem trabalhar, aparece-me dinheiro de todo o lado. Houve uma pessoa que emprestou-me um livro, estavam lá 10 ou 20 euros, liguei-lhe: está aqui dinheiro. Está aí dinheiro? Então é porque Deus mandou para ti. Amém. Tenho um avô que, pronto, é da parte do meu pai, não tenho muita ligação com ele. Nesse ano, ele ligava-me ele só me dava dinheiro no Natal. Nesse ano, ele não sabia da minha situação, porque a gente não tem essa intimidade. Ele, nesse ano, ligava-me e dava-me 50 euros tipo, todos os meses. Ele não fazia ideia do que é que estava a passar. Era pessoas a virem: olha, Deus meteu no meu coração, toma este dinheiro. Cenas incríveis. Encontrava dinheiro. Sabe o que é encontrar dinheiro? É brutal. Amém. Deus é uma cena, é brutal mesmo. Deus é brutal. E eu comecei a testemunhar isso. E de repente veio-me aquele feeling do Espírito Santo e disse assim: olha, eu ainda não consigo trabalhar de pé. E tenho muitas dificuldades ainda a calçar-me. Mas já tive pior. Eu digo-vos uma coisa: Deus vai mandar esse emprego. Amém. Deus vai mandar esse emprego. Eu disse isso num domingo, disse mesmo com fé e sem dúvidas de que isso ia acontecer. Como vocês devem calcular, uma pessoa que não consegue estar de pé não se inscreve para trabalhar a lado nenhum. No dia a seguir liga-me meu tio: estou a precisar ali de uma pessoa na Primeira Vira. É sentado. Está bem, fui lá inscrever-me. No dia a seguir ligaram, fui lá. O gajo de Lisboa disse-me assim: olha, és a 4ª pessoa que vem aqui à entrevista, mas eu não gostei dos 3 que estiveram aqui antes. E não sei nada sobre ti, mas gostei de ti. Se quiseres julgar é teu, que eu tenho que ir para a altura. Isto é real. Há pessoas que dizem: isso foi por acaso e coisa, não sei o quê. Então já vos conto uma história melhores. Então esse trabalho era sentado. E o meu patrão queria que eu continuasse a trabalhar. Ele descobriu a revista, mostra lá, Bruno. Eu fui começando a ganhar. Isto é uma revista de todas as igrejas, não é da minha. Há montes de igrejas que têm isto. Aliás, isto é uma tradução americana. E eu levava estas revistas para dar a pessoal da rua que ia lá comprar tabaco e não sei o quê, dar uma palavra. Pessoal que eu começava a ganhar confiança dava isto. E de um dia para o outro deixava um ano de revistas na casa de banho. E o meu patrão um dia foi à casa de banho e começou a ler as revistas. E perguntou-me: tu dás as revistas da tua igreja aqui na bomba? E eu: só as pessoas que têm confiança. Não faças isso, não sei o que, não sei o que mais. Bom, só sei de uma coisa: as pessoas, parecendo que não, elas sabem que a pessoa que é crente e que é cristão tem confiança nelas. Resultado: eu quero que tu venhas trabalhar para a altura. E o gajo não fazia ideia do problema. Ele via-me ali sentado, não fazia ideia que eu não conseguia trabalhar de pé. Só para terem uma ideia, eu, por exemplo, ia ao fórum, ao fim de uma hora tinha que me sentar, como os velhotes. Mas isto é real, não é? Isto é real. Isto é real. Eu tenho ecografias, tenho tudo o que se pode tirar. Tudo. Depois logo me dizes se vem, já não vejo, e tu venhas, não sei o que mais. Está bem, logo me digo. E eu em janeiro,
Oh Deus, mas eu só aguento uma hora de pé, só aguento uma hora de pé, só aguento uma hora de pé. Aceitei. Sabem o que é? Começarem a vir os pensamentos mais terríveis. Faltava um mês para eu começar no trabalho, porque tinha um mês intercalado. Faltava um mês para começar o trabalho, eu só aguentava um dia de pé, quanto mais a correr de um lado para o outro e a servir pessoas. E eu aceitei. Eu fui para lá, apesar de estar a orar montes de tempo por dia, e a ler todos os dias, eu fui para lá em estado de pânico. Fui para lá em estado de pânico. Já fazia 2 anos que eu não andava direito e 9 anos que já não tinha a saúde de uma pessoa normal. Fui para lá, 3 dias já a arrastar-me, chegava a casa cheio de dores. Bem, ao 4º dia eu estava a ir à arrecadação da bomba de gasolina lá atrás e dei por mim a andar bué da rápido. Dei por mim a andar bué da rápido. Jesus curou-me. Amém. Amém. Jesus curou-me. Curou totalmente. Curou totalmente. Totalmente. De moletas e chinelos e meias para correr e para dançar. Epá, se vocês me vissem, é claro que os pastores e as pessoas da minha igreja ficaram com uma alegria brutal. Isto foi tudo um processo. Eu lembro-me que a primeira coisa que Deus me curou foi a coluna. A seguir comecei-me a calçar do outro pé. Libertou-me também dos ataques de pânico. Um dia fui orar ao monte e ainda estava com ataques de pânico. Fui orar ao monte. Epá, uma unção, uma presença de Deus brutal. Eu estava com ataques de pânico dia e noite, mas vinha de lá brutal. Epá, excelente. Cheguei a casa, bom, agora é hora de dormir e estou com ataques de pânico. Como é que se dorme com um ataque de pânico? Não se dorme, passa-se a noite a contar carneiros. Cheguei a casa, li o Salmo 91 e simplesmente criei: Senhor, sei que agora vais dormir. Todo o espírito demoníaco, toda a obra do mal lançada contra o meu corpo vai ser agora em nome de Jesus. Deitei-me e não deixei entrar pensamento nenhum. Vou dormir. Pai, ao fim de 2 minutos, começo a sentir uma cena a mexer-se toda por dentro. Assim, o corpo todo a mover-se, o esófago. Isto é real. Só quem crê em Deus é que acredita nisto. Isto começa-se tudo a mexer. Passou-me completamente e graças a Deus até hoje. É verdade que existe um inimigo das nossas almas que muitas vezes vem lançar a dúvida, vem lançar o sintoma, porque ele lançou o sintoma, mas a gente repreende e passa à frente. Por exemplo, ainda ontem à noite, há meses, já uns 7, 8 meses, já não tinha ataques de pânico. Ainda ontem à noite, ele veio lembrar-me que eu tive ataques de pânico e não sei o quê, e eu estava a tentar dormir ao fim de meia hora. Não. Isto aqui não pode ser. Salmo 91, repreender, dormir, e deitei-me e dormi, graças a Deus. E entre outras coisas que Deus faz. A verdade é que quando a gente busca a Deus de todo o coração, a gente encontra. E Deus permite a alguns cabeças duras como eu, cabeçudos mesmo, que podia perfeitamente, eu arrependo, eu conhecia o Evangelho, podia estar na presença de Deus como hoje estou, mas ainda mais, a navegar, a nadar mesmo como, penso que foi Ezequias que falou, não foi? Foi Ezequias que falou de... podia já estar a nadar no Espírito muito mais mesmo, e perdi pelo menos 12 anos da minha vida a experimentar aquilo que toda a gente quer, que é a droga, o álcool, o sexo e a imoralidade. A verdade é que tudo aquilo que Deus nos diz para fazer, Ele não diz porque manda. Não faças assim porque senão pico-te a língua. Deus não funciona assim. Ele é perfeito
existe na eternidade. E Ele sabe todas as coisas. Quando Ele diz que é para a gente não fazer, é porque sabe que isso vai trazer maldição para as nossas vidas. É porque Ele sabe que nós sozinhos não podemos. Não é que Ele precise. Deus está cheio de querubins e serafins e seres celestiais. Não tem nada a ver com a gente somos tão pequeninos. Ele não precisa de nós para nada, mas Ele ama-nos. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ama-nos. Ele ama-nos simplesmente. E se Ele nos diz para fazermos assim, é porque Ele tem o melhor para nós. E aquilo que eu vinha aqui falar hoje era mais ou menos isto. Tenho vários testemunhos, várias experiências com Deus. Se agora me ponho aqui a contar todas, se começo a contar, depois nunca mais me calmo. Cenas incríveis. O que queria deixar-vos aqui era só isso, era uma mensagem de esperança para quererem, para confiar, para aquelas pessoas que estão ainda com um pé receoso. Deem um passo em frente, confiem. O que é que a gente tem a perder? Houve um homem que morreu por nós, foi o único que ressuscitou. E ele disse: olha, ele antes de morrer disse assim: vou ali, já venho, eu vou morrer, mas é só para vocês terem o Espírito Santo sobre vós, para vocês viverem uma vida em abundância, para vocês terem todas as regalias celestiais. E no fundo o que Jesus fez foi, através do seu sangue, voltarmos a ter a presença de Deus, porque o pecado nos separou. Tudo é possível ao que crê. Aquilo que eu vos queria deixar aqui era só isso, tenham esperança, tenham fé, creiam. Está aqui um monte de gente que vos quer ajudar. Creiam. Olha a vida do Bruno. Olha o que Deus fez na vida deste moço, pá. Parece um galã agora. É mentira ou é verdade? Amém. Eu tenho visto coisas incríveis. Olha, vou-vos contar o testemunho de um amigo meu que é pastor francês de 50 anos. Vocês sabem qual é o festival do Woodstock? Não. Sim. O festival de Jimi Hendrix, desses gajos todos. Aquilo era uma loucura. 69, acabou em 70, morreram lá todos debaixo do palco. Esse pastor mostrou-me uma reportagem dele no Woodstock, loiro, todo drogado, com símbolos do anarquismo e não sei o quê. Ele estava metido nas drogas até às últimas. Ele já não comia, só se drogava. E ele foi para a Índia experimentar lá umas drogas assim um pouco esquisitas e experimentais. E ele, no fundo, queria morrer, queria se matar. Quando tinha 19 anos, ele não conhecia a Deus. E houve um dia que ele, todo drogado, em estado de coquinox, ele vai para uma varanda. Ele vai para uma varanda e diz assim: bom, vamos acabar com esta porcaria que eu não sirvo para nada. E olha para o céu e diz assim: ó Deus, se tu existes, faz alguma coisa para ele não morrer, para ele não morrer. Ele disse que veio um vento e atirou por uns 5 metros para trás. O gajo ficou a bater mal e passou-lhe logo a moca. Passou-lhe a moca e já não queria morrer. Já não queria morrer. Foi à embaixada francesa pedir um documento para voltar para a França, para francês. E a vir para cá, na Turquia, quem é que lhe deu boleia? Um francês. E ele, quando estava na Índia, dizia: bom, eu não quero morrer já, quero voltar para a minha casa à França, despedir-me dos meus pais e comer queijinhos franceses. O queijo francês é famoso. Aquele cheio de buracos que aparece nos filmes dos ratos. E então ele vinha só com isso na cabeça: despedir-me dos meus pais e comer o queijo francês. E na Turquia estava a boleia. Quem é que dá a boleia? Um francês. Ele entra no carro: "Je parle français." Começaram logo a falar e o gajo era crente, que ia com ele. O que deu boleia era crente. E vira-se para ele e diz assim: olha, tenho uma coisa aí atrás que tu vais gostar. E era um saco cheio de queijos franceses. E o gajo ficou com o número dele, esse crente, continuou-lhe a chatear.
Estavas lá, Ana? Conheceste aquele pastor francês que veio comigo da vida? E ele chateava-no para ir à igreja e ele não queria ir. Até que houve um dia que disseram: olha, vai haver culto e depois já jantar. E o gajo foi: a jantar, então eu vou, peraí. Foi ao jantar, foi uma vez, foi duas, e houve um dia, uma tarde, que nem sequer havia jantar, era um culto normal, e ele apeteceu-lhe e foi. E começou a falar com Deus. Mas aquilo era uma igreja que não crê, pronto, no batismo com o Espírito Santo, é uma igreja que não tem um ensinamento, graças a Deus nós temos tido, acerca do mundo espiritual que existe, não é? E ele chegou a essa igreja e começou a falar com Deus. E Deus começou a falar com ele. Porque a verdade é que Deus não procura grandes palavras. Quando nós vamos buscar a presença de Deus, não precisamos dizer: Majestade, Senhor dos céus, Rei das terras, que habita sobre os céus. Não, mano. Basta dizer: Pai, fala comigo hoje. E foi a oração simples dele que moveu o coração de Deus. Porque Deus é amor e Ele move-se com amor. E eu tenho certeza que para aquilo ter acontecido, ele foi a coisa mais simples do mundo. Ele começou a falar com Deus. Deus, muda a minha vida. Mas se calhar já com um sentimento de querer mudar, de uma mudança na vida dele, não é? Ele começou a falar e o Espírito Santo começou a expulsar os demónios. Ele começou assim e os pastores lá não sabiam o que eram demónios. Começaram: ele é maluco, ele é drogado. E começou lá assim, e os demónios só a sair, e o Espírito Santo a falar com ele. Quando aquilo parou tudo, ele vira-se e vira-se para os obreiros e pastores lá e diz assim: Deus falou comigo, expulsou todos os demónios que estavam em mim e disse que eu vou ser pastor. E os obreiros: este gajo é maluco, para a rua! Começaram a pontapé com ele, meteram-no na rua. Ele até descobriu uma igreja que, pronto, já queria nesse tipo de cenas. Entrou na igreja e hoje já pregou em mais de 40 nações. Amém. Glória a Deus. Está escrito na Bíblia que tudo é possível ao que crê. Que para Deus não é impossível. Muitas vezes o que custa é o primeiro passo. O que custa é o primeiro passo. Nós, quando oramos, falamos com Deus, se formos sinceros, muitas vezes não acontece logo o batismo no Espírito Santo. Há pessoas que levam um dia, outras que levam meses. Mas não é isso que está aqui em causa. A questão é que a partir do momento em que a gente se ajoelha para falar com Deus, Ele faz o dobrem os vossos joelhos. Se não podem dobrar os joelhos, sentados, deitados. Às vezes sabem como é que eu falo com Deus? Na minha cama, assim, maravilhado e falando com o Pai. É sério. E Deus fala comigo assim. Outras vezes vou de bicicleta a falar com Deus. Mas falem com o coração aberto. O nosso coração, quando se derrete com Deus, Ele começa a espalhar o Espírito dele sobre nós e dá-nos uma alegria brutal para viver. Não é a gente que se vai mentalizar: Deus vai nos dar, Deus vai nos dar. Não, ora, e quando orares Ele vai-te visitar e vai-te dar forças. Vais acordar um dia, tal como eu acordei, com forças para querer mudar a vida, com uma alegria que não se explica, que é sobrenatural. Lá fora dizem que somos parvos, mas eu sei que não somos. Uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. E é isso que eu queria partilhar com vocês.